do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero dar as boas-vindas a todos os nossos ouvintes e também aos meus amigos que estão presentes aqui nesse podcast sobre o Santo Evangelho. Rodrigo, José Vinícius e Wallace. Eu me chamo Vinícius Santos e nós hoje vamos refletir sobre o que a igreja nos propõe no domingo da Ascensão do Senhor. E, justamente nesse domingo, a igreja nos coloca o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Este é o nosso primeiro podcast. Então, se você puder se inscrever no nosso canal, se você puder deixar um like para dizer que gostou, deixar o seu comentário para dizer a sua opinião, vocês podem fazer como quiserem, ok? Então, dando início à nossa meditação, Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, fala uma coisa muito interessante sobre aquelas pessoas que creem. Ele fala para os discípulos que aqueles que crerem no Evangelho e forem batizados serão salvos. Porém, mais na frente, ele diz que haverão sinais que acompanharão aquelas pessoas que crerem. E ele fala de sinais assim extraordinários, né? Ele fala sobre expulsar demônios, pegarem serpentes, tomar veneno sem ser envenenado, curar doentes. E esses são os sinais que nós observamos na vida dos santos. Os santos tinham uma fé extraordinária. Eles creram de forma extraordinária e, portanto, os sinais dessa fé eram extraordinários. Porém, meus irmãos, a nossa fé é pequena, né? A não ser que haja algum santo aqui nos ouvindo, mas na maioria das vezes temos uma fé pequena. E, portanto, os sinais de nossa fé não são tão extraordinários assim. Mas ainda existem sinais. Vejam que esses sinais que Jesus coloca, eles são ações. Expulsar demônios, curar doentes, pegarem serpentes, são tudo atos. Então veja que a fé está intimamente conectada com as ações. Se eu preciso saber que uma pessoa crê em Cristo, crê no Evangelho, é fácil, observe as ações dessa pessoa. Que ela não proclame apenas com a boca, mas também com a vida. A fé verdadeira, ela age concretamente. Age fazendo o bem. Então, nós não temos fé extraordinária como a dos santos. Talvez a gente não possa expulsar demônios ou curar doentes impondo as mãos sobre ele, ou pegar em serpentes e tomar venenos sem morrer, mas nós podemos fazer boas obras para as almas dos nossos irmãos, do nosso próximo. Podemos ajudá-los também no corpo, nas necessidades corporais. Podemos rezar por eles. Podemos vencer as tentações que o inimigo faz sobre nós. Isso é extraordinário. A fé não é alguma coisa morta, não é uma coisa parada, estática. A fé é uma coisa dinâmica. Nós temos que ir atrás. E esse é o convite que Jesus faz. Ide. Ide pelo mundo inteiro. Hajam. Não fiquem parados. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, fica a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o céu, mas para nós, na terra, ele deixou uma missão. E nessa missão, ele também continua caminhando conosco. Então, nesse momento, quero convidar agora os meus amigos para darem continuidade à nossa reflexão. Meus queridos irmãos, esse evangelho de hoje
é um evangelho que eu acredito que é muito significativo para tanto para vocês, mas como principalmente para nós que estamos produzindo esse podcast, porque Jesus disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Nós aqui estamos aqui pregando esse evangelho, pregando a boa nova para aqueles que necessitam de Deus, para todos aqueles que necessitam do amor de Deus. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E é nossa missão, meus irmãos, salvar aqueles, buscar, correr atrás daqueles que estão condenados por não crerem naquele que é, naquele que é o Deus da nossa vida. E quando eu ouvi Vinícius comentando sobre os santos, eu me lembrei de São Bento, quando houve a história dele em que colocaram veneno na comida dele para ele digerir, ser morto, já que ele estava sendo perseguido. E São Bento, pouco antes de comer, fez o sinal da cruz, comeu a comida toda e o veneno não fez mal algum a ele. Então é isso, meus irmãos. Que a gente possa seguir os exemplos dos nossos queridos santos que dedicaram a sua vida por uma causa maior, que é a causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembro quando eu já vi uma série falando sobre Maria Madalena, uma série que tem na Netflix sobre Maria Madalena. E eu lembro que tinha um episódio em que estava Jesus e os discípulos curando doentes enquanto estava fugindo porque Jesus estava sendo perseguido. E eu lembro que Pedro, que é o príncipe dos apóstolos, estava tão decepcionado porque via que os seus irmãos estavam conseguindo fazer o que ele não conseguia, que era curar os doentes pelas próprias mãos. Aí, aí Pedro ficou triste, ficou consentido e foi no cantinho. E Jesus foi lá e o acolheu, o aconselhou, e depois de um tempo, depois dessa aprovação, ele, ele conseguiu o que tanto desejava, né? Que era poder fazer o bem ao outro. Então, que a gente possa fazer o bem ao outro, meus irmãos. Não, a gente não pode fazer um doente, a gente pode até não conseguir fazer um doente levantar ou algo assim, mas a gente pode fazer um bem ao outro. Por menor que seja um bem em que faça o outro se reerguer. E quero convidar meus outros irmãos para continuar essa reflexão, para ver se alguém tem mais alguma coisa a comentar. Então, meus irmãos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Que dia especial, né? O domingo, dia do Senhor, e a gente poder refletir um pouco a respeito do Evangelho deste dia. E como vocês mesmos já disseram, na parte em que vocês falaram, muito interessante porque são três coisas, né, que a gente pode ver aqui no Evangelho. Claro que há muita coisa dentro desse Evangelho que a gente pode tirar, né, como suplemento para a nossa fé. Mas são três coisas muito, muito importantes que eu acredito que deveria se sobressair, sobretudo na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Primeira coisa que foi o que o nosso irmão Vinícius Santos ele citou, né, bem logo no início do Evangelho, Jesus ele se direciona, depois de se manifestar aos apóstolos, aos 11 reunidos, ele diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Bom, Jesus ele inicia dizendo que é necessário primeiramente crer, mas Jesus ele coloca, portanto, algumas condições. Quem crê deverá, claro, como o próprio irmão José Vinícius falou, deverá viver aquilo que crê, ou seja, através das obras. O próprio Tiago, em uma carta, no capítulo 2, ele diz que a fé sem as obras é morta. E não adianta somente nós crermos e dizermos aquilo que o próprio Jesus ele nos diz no Evangelho, né? Senhor, Senhor. Não basta dizer isso para sermos salvos. Mas o que nos vai salvar são as nossas obras. O próprio Paulo nos diz isso, as nossas obras de caridade, né? Bom, e o próprio Jesus, ele diz, aquilo que você crê deve ser usado para a salvação dos outros, para a conversão dos outros, dos irmãos, como o próprio irmão Vinícius também falou, né, o José Vinícius. E ele continua dizendo, nosso Senhor, no versículo 17, vocês expulsarão os demônios em seu nome, falarão em novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Sinais que, como nosso irmão Vinícius Santos disse, acompanharam os santos durante sua vida. Santo Antônio, me recordo, São Bento, como Vinícius mesmo falou, São Francisco de Assis e tantos outros santos, né, que inclusive os próprios apóstolos, né, na igreja primitiva, né, que foram verdadeiras testemunhas dessas obras que o Senhor nos prometeu. E vejam, tudo isso aconteceu, mas depois que Cristo retornou ao Pai, que é a terceira parte que eu quero deixar aqui, né, frisada, né? O próprio Salmo 46 diz, entre aclamações, ao toque da trombeta, que é o salmo justamente deste dia, né, da ascensão do Senhor. E no versículo 19 diz, depois que o Senhor Jesus lhes falou foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Nós sabemos que os evangelhos foram escritos, né, depois da efusão do Espírito Santo, ou seja, depois do dia de Pentecostes, né? Os evangelhos eles foram revelados, né, bem depois, né? Então, o próprio Cristo ele disse isso. Os evangelhos são inspirações do Espírito Santo. O próprio Cristo disse isso. Eu vou retornar para o Pai em outras oportunidades do Evangelho para vos enviar o Paráclito, que é o que iremos celebrar no próximo domingo. É aquele que vos explicará tudo, ele que é o aconselhador, ele que é o dom de Deus, o Espírito Santo. Então, é pelo Espírito Santo de Deus que essas obras acontecem. É pelo Espírito Santo de Deus que a nossa fé tem efeito nas nossas obras, efeito naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? E milagre que Jesus quer dizer, eu posso até explanar, eu acredito, desses milagres que Jesus ele citou, né? Expulsão de demônios, novas línguas, enfim, beber em veneno mortal e não morrer. Milagres, inclusive, simples, um milagre de caridade, ajudar o próximo, um milagre de dar a mão ao irmão que precisa, uma palavra de conselho. Tudo isso muda, inclusive, a situação de uma pessoa. Tudo isso muda, inclusive, como que eu posso dizer, dá à pessoa uma nova vida, como o próprio milagre de Cristo. Os milagres, os encontros que Cristo teve com as pessoas durante o Evangelho foram encontros que fizeram essas pessoas mudar de vida. Então, essas pequenas coisas também nos ajudam a crescer na fé. E são das pequenas coisas, né, que nós conseguimos crescer na fé. Porque se nós não somos fiéis nas pequenas coisas, então, nas grandes, o que será de nós, né? Então, meus irmãos, interessante até, inclusive, Vinícius José falar a respeito de São Bento. Exatamente, eu me lembro da novena de São Bento que eu rezei no ano passado e me lembro muito bem desse milagre, né? Ele iria
estava sendo perseguido pelos monges, né, da abadia, e os monges estavam insatisfeitos com a coordenação, com o governo de Bento ali no mosteiro. Então, colocaram veneno, né, no alimento de Bento, no vinho, na taça dele, né? E Bento ele sempre tinha o costume de fazer o sinal da cruz, né, e a oração para abençoar os alimentos. Bom, e em outra oportunidade dessa mesma oração, antes das refeições, uma taça com vinho, né, que estava envenenado, quebrou-se, e era justamente a taça de São Bento, né? E muito interessante, a gente pode perceber na vida dos santos o evangelho encarnado, né? O evangelho expresso também na vida dos santos, porque os santos foram e são para nós outros Cristos, né? São exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, na prática, na vida, na ação, nas obras, não somente pelas palavras. Assim também devemos sermos, porque nós somos convidados, convocados pelo nosso batismo, como o próprio Jesus diz em outras oportunidades, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aqueles que crerem devem ser batizados. Pelo nosso batismo, somos convocados à santidade, principalmente através das nossas obras. Eu achei muito interessante, Rodrigo, quando tu falasse sobre São Paulo e a caridade e relacionasse com a fé e as ações. Eu lembrei de uma passagem que São Paulo escreve que, né, por enquanto, existem a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Então, a caridade e o amor, ele é o centro, né? A fé, se não tiver amor, o que será da fé? E uma fé sem ação é justamente uma fé sem amor, porque ele age pelo bem do próximo e age em obediência a Deus. Então, a caridade é o centro da nossa vida. Tudo para a caridade. A caridade suprema, o amor supremo é o próprio Deus, né? Então, eu achei muito interessante essa parte da caridade. Apenas para complementar e fechar meu raciocínio, queria lembrar da última parte do Evangelho de hoje, que a gente está refletindo, que ele diz: os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. E, basicamente, é isso que é exatamente a nossa missão. Que, como vocês dois falaram, nossa missão primeiro é a caridade. E depois da caridade vem a pregação vem a pregação da palavra de Deus. E, como vocês comentaram dos santos, eu toda vez me lembro quando vem falar de pregar o evangelho, toda vez eu me lembro do apóstolo São Paulo, que antes de ser Paulo ele era Saulo, o maior perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos na época, basicamente o terror dos cristãos naquela época. E o Senhor o Senhor Jesus fez uma grande maravilha que foi converter Saulo a Paulo. E quando converteu, ele, além de praticar a caridade, ele foi pelo que eu fiquei sabendo, ele foi o apóstolo como eu posso dizer, ele mais espalhou a boa nova entre os pagãos. Então, que a gente possa se inspirar aí no apóstolo São Paulo para seguir seu exemplo e poder cumprir a nossa missão com nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ajuda
através da palavra. Bonito isso, né? A gente poder perceber, como o próprio José falou agora mesmo, no início desse último, desse complemento que ele fez, né, do que ele havia falado, de fato, José, acompanhavam os apóstolos, né, as obras. E eu acredito que na vida de quem crê, o que deve realmente sobressair são as obras, né? Porque uma vez um padre amigo meu, que me ajudou muito na minha formação cristã católica, ele disse em uma homilia que as palavras voam, os exemplos, as obras arrastam. E, de fato, isso caracterizou, né, a vida dos cristãos de uma forma muito, muito significante, né? E, de fato, pegando até agora um gancho com a última fala do irmão Vinícius, esse meu amigo padre, ele disse também outra vez que o amor, ele não é meramente um sentimento. O amor é atitude, o amor é prática. Aí eu lembro, né, exatamente da parte da carta de São Paulo aos Coríntios, né, que ele fala que três coisas, né, permanecem, né, o amor, ou melhor, a esperança, a fé e a caridade, né, que é o amor. Então, mas a que se sobressai é a caridade, é o amor. Então, veja, por que se usa a palavra caridade? Porque caridade é amor na prática. É amor na prática. Então, o amor, ele não é meramente sentimento, mas é a prática. Então, quem diz que ama, mas não pratica o amor, não ama. Então, Padre Cláudio Sartori dizia, na homilia do domingo passado, a respeito do amor, porque o Evangelho falava a respeito do amor, que nós amamos tantas coisas, dizemos que amamos tantas coisas, um cachorro, um gato, uma casa, um carro, bens materiais, enfim, mas não dizemos muitas vezes que para as pessoas que verdadeiramente devemos amar e que são amáveis, né? Coisas que são amáveis. Nós não dizemos que amamos, nem vivemos o amor por elas. Mas por quê? Porque, de fato, é difícil, principalmente coração de pedra do homem, né, ser derretido, ser efervescido pelo fogo do amor. Amor que vem do Espírito de Deus, que vem do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo, é o amor de Deus para nós, né? E é o que Cristo nos deixa como herança, né? Esse amor. Muito bem, belíssimas reflexões dos meus amigos. Mas agora eu queria convidar, né, para fechar a nossa reflexão, o nosso irmão Wallace, para que ele também compartilhasse a meditação que ele fez, o que o Espírito Santo falou no seu coração, para que todos nós possamos ouvir. Paz e bem, realmente, escutando meus irmãos falarem sobre caridade, a primeira figura que me aponta à mente é São Francisco de Assis, o santo que desposou a pobreza, renunciando toda a riqueza que tinha, e a partir da sua conversão, saiu ao mundo conversando e convertendo as pessoas, até fundar o que chamamos hoje de Ordem Franciscana. Imaginemos quantas pessoas foram convertidas na simples ida de Francisco às casas. Quantas lágrimas não foram secadas, quantas almas não conheceram a luz que é Jesus. Uma das coisas que eu acho lindo em São Francisco é o seu reconhecimento do amor. Conta-se que quando ele andava na floresta, em sua presença os peixes saltavam, os pássaros pousavam em seus ombros.
E ao escutar isso, realmente parece uma coisa impossível, mas que talvez aconteça conosco. Porque ser cristão é enxergar Deus em tudo ao seu redor. Nos rajantes dos pássaros, no balançar das folhas das árvores, né? Às vezes, esse tipo de coisa acontece conosco, mas estamos tão ocupados correndo de um lado para o outro, né? Cegos pela correria do dia a dia, que nós não conseguimos enxergar Deus nas pequenas coisas que acontecem, né? Mas Deus te faz presente e Ele nos mostra que está lá. No riso de uma criança, quando estamos nos ônibus, na lágrima que corre no nosso rosto quando estamos escutando determinada música. Deus existe e está em tudo isso. Daí vem a necessidade de fechar os nossos olhos carnais e abrir os nossos olhos espirituais, pois é somente assim que nós conseguimos ver claramente o amor de Deus em tudo. O grande problema é que nós nos limitamos a não observar, não deixar sentir esse tipo de coisa, né? Mas vale a pena lembrar, irmãos, que a Bíblia diz que tudo louva a Deus de seu modo. Não só com músicas, danças e festas, que é como nós estamos acostumados, mas o simples piscar das estrelas nos fala que Deus existe e que Deus nos ama. E só frisando o que meus irmãos falaram, não existe amor sem ação. O amor e a ação andam em conjunto. Nossa boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, a partir do momento que eu me permito observar que Deus está na brisa suave que me refresca numa tarde quente, ou numa boa tarde que eu recebo de um estranho na rua, eu me sinto amado e me encho da alegria do Senhor. A partir daí, geração por cadeia. Meus colegas de classe, meus colegas de trabalho, minha família, veem Deus em mim e se alegram com isso. Daí se enchem de alegria e alegram o dia de outra pessoa, e essa outra pessoa traz alegria para outro, e assim por diante, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de alegria. E é nessa ação de amor que nós nos aproximamos dos discípulos, viramos instrumentos do Senhor. Assim como a Virgem Maria falou, faça-se em mim segundo a tua vontade. E assim como diz a oração de São Francisco de Assis, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. E como já foi falado, queridos irmãos e ouvintes, é enxergar Deus em tudo ao nosso redor e ter a certeza de que tudo tem um propósito, pois como também é dito na oração de São Francisco, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito bem, eu queria agradecer ao nosso irmão Wallace, ao nosso irmão Rodrigo e ao nosso irmão José Vinícius por essa linda meditação. Certamente nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, aquela que foi a que mais teve fé e melhor viveu o amor em sua vida, certamente eles ficam muito felizes com essa meditação da palavra do Senhor. Queria agradecer novamente aos nossos ouvintes por ficar aqui e ouvir essa meditação e pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like no vídeo, comente o que você achou, comente a sua meditação, para que também possamos ler e ganhar a riqueza do que você tem a dizer para nós. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração final para que o Espírito Santo faça com que essas palavras permaneçam em nosso coração, alimentem nossa fé e se transformem em ações concretas do nosso dia a dia. Ó Virgem Maria, por vossa intercessão, pedi à Santíssima Trindade o teu amor desde sempre.
que aumente a nossa fé, nutra a nossa esperança e confirme a nossa caridade, que nos faça agir pelo bem do próximo e agir em obediência a Deus. Meu Senhor, nós vos pedimos, abençoai-nos, livrai-nos do mal e conduzi-nos à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.